Gente, agora vamos para o capítulo 2 do livro, tá bom? Do nosso terceiro kit. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, um pouco mais nova, né? Todo final de ano eu ia para casa dos meus parentes, lá no Salitre. Eu amava ir para lá. Passava o de ano direto, só para aproveitar mais tempo de férias lá, né? E de noite, meu tio, a gente ficava no terreiro de casa, na frente da casa, né? E ele colocava assim umas 2, 3 esteiras. Ele tinha 4 filhos. Esse tio que eu gostava de ir pra casa dele, né? Eu ia pra casa de outros também, mas esse tio era o que eu gostava mesmo. Então a gente ficava no terreiro, ele botava ali 2, 3 esteiras e a gente pegava os travesseiros, minha tia se retava, mas a gente pegava e ficava lá com ele de noite, até tarde da noite, ele conversando com os adultos e a gente ali assuntando a conversa, né? E, e depois que o pessoal ia saindo, ele contava histórias pra gente, sabe? Causos, né? Ele contava histórias de lobisomem, de onça, que ali, lá tinha onça. Olha, ele fazia bem assim, pra dizer que a onça, se não era uma onça que estava se aproximando, sabe? Minha gente, eu acreditava em tudo. Eles não, né? Meus primos, meu pessoal, sabia que ali meu tio estava inventando tudo, mas eu era besta, eu via tanto mato ali que eu pensava que era verdade mesmo, deve ter onça mesmo aqui, entendeu? E lobisomem e tudo. E aquelas histórias que ele contava naquela época para mim eram causos, né? E causos são pequenas histórias, não são histórias longas, são histórias curtinhas, muitas vezes engraçada. Às vezes ela não é engraçada toda, porque muitos causos eles são de assombração, que são os meus preferidos. Mas mesmo sendo de assombração, ele tem aqueles pedacinhos, aqueles trechozinhos de ironia, né? Ou de coisa engraçada, né? Aquele trechozinho cômico. Por exemplo, ele estava contando aquela história do lobisomem, por exemplo, ou da onça que fosse, e de repente ele fazia assim, escutem. Aí a gente parava e ficava assuntando, né? Que é assim que a gente fala, ou falava, assuntando para ver se escutava algum barulho de uma onça chegando e tal. Ai, como era bom. Eu sei que a gente dormia lá fora, na esteira, e aí amanhecia na cama, né? Alguém levava a gente, né? Meu tio, os primos mais velhos levavam a gente pro quarto. Era muito bom. Então, os causos, né, que é o que nós vamos estudar agora no capítulo 2, são essas histórias curtas com uma carga muito grande, muito presente de expressões e de vocabulário regional, sabe? Veja, os regionalismos são os linguajar de cada lugar. Por exemplo, quando eu digo assim, assunto, assunto. Assunto é um tema de algo que a gente, por exemplo, vai estudar, que a gente vai pesquisar, que a gente vai conversar, não é? Mas se eu digo assim, ei menino, assunto quem tá chegando aí? Assuntar é o que? É ir lá verificar quem está chegando. E aí só sabe o que é assuntar nesse caso? Algumas pessoas de algumas áreas, de algumas regiões. Outro exemplo, eu estava falando com Lohan esses dias e eu falei assim, Lohan, se você não fizesse, ou se, porque Lohan estava me ligando e eu disse assim, se você me ligar tarde da noite, sei lá, tipo assim, se você me ligar numa hora inconveniente, eu vou te dar uma pizza. Não me lembro bem se foi isso, mas eu falei pra ele que ia dar uma pisa nele. Isso é um regionalismo. Claro que eu não ia dar uma pisa no menino, né? Tava brincando, ele sabe que eu tava brincando com ele. Mas isso é um regionalismo. Se eu vou falar por aí a palavra pisa, talvez a pessoa de outro lugar não saiba o que significa, que a pessoa vai levar uma surra, não é? Então, esses são os regionalismos. E é muito comum a gente encontrar os regionalismos nos causos, tá bom? Aqui na página 23 do livro de vocês, traz as cinco principais características do caos. Eu vou falar para vocês. Primeiro, é uma narrativa oral curta, com poucos personagens, né? Historinha curta, com pouco personagem, justamente porque é curta, né? Vai ter poucos personagens.
A estrutura se aproxima dos gêneros conto e piada. Por que se aproxima do gênero conto? Porque em conto, tipo fábulas também, os animais podem falar, acontecem coisas surpreendentes, não surpreendentes também, mas acontecem coisas inimagináveis, né? Fora que extrapola a realidade, né? Os causos, você pode ver um animal falando, um causo, sabe? E ao gênero piada porque é cômico, né? Embora tenha muitos causos que sejam mais para assombração, né? Causos de assombração, que são os meus preferidos. Mas como eu falei, mesmo os causos de assombração, ele tem aquelas pinceladas de graça, de piada, tá bom? Aquelas pinceladas cômicas. Apresenta situações relacionadas aos costumes do dia a dia, né? Do dia a dia e daquela localidade, sabe? Por exemplo, ele me contava também, lá tinha um riacho lá perto da casa dele, a gente ia tomar banho naquele riacho, meus primos, e ele contava histórias de cobra naquele riacho. Aí teve uma época que não tinha quem fizesse eu entrar no riacho com medo da cobra, porque não era bem uma cobra, não era uma serpente, era uma coisa muito grande, muito exagerada a história do meu tio, eu besta caía em todas. Então eu tinha medo de tomar banho no riacho depois de certo tempo, porque eu achava que aquela cobra podia realmente ser dele. Ele dizia assim, olha, aqui você vê assim rasinho, porque o lugar que a gente vai era bem rasinho, mas tem um lugar aqui que tem um buraco. Se você botar o pé dentro desse buraco, você não sai mais nunca, você se afoga e ninguém consegue tirar seu corpo de lá de dentro. Que ele falava assim porque tinha medo que eu fosse pro lado fundo, né, e tal. Então ele dizia que tinha esse buraco lá dentro, que o menino já tinha caído e nunca ninguém tinha achado esse menino, o corpo desse menino dentro desse buraco, né? Que era um buraco bem redondinho, ele contava desse jeito, que quando a gente olhava, chega era preto lá dentro. Eu acreditava. Então, assim, para a história ficar mais parecida com a realidade, eles pegam coisas que são ali daquela região, não é? Ele pega os costumes do dia a dia, ele falava o negócio de uma lavadora que lavava roupa, que minha tia lavava roupa nesse riacho. E aí ele falava que tinha a alma das lavadeiras, né? Que tinha um horário que a mulher não podia ir lavar roupa, porque aquele horário era a hora das almas das lavadeiras e lavar as roupas dela. E aí, se tivesse alguma mulher lavando roupa, elas assombravam a mulher, sabe? Dizer que meio-dia não tinha mulher nenhuma lá, mas não tinha porquê, não tinha porque o sol era quente, né? Não tinha porque a mulher estava em casa almoçando, preparando o almoço, mas na minha cabeça era por causa daquela história que meu tio contava. Senhor. A linguagem é informal e possui regionalismos. É informal. Os causos, eles são contados principalmente por pessoas que não têm muito estudo, né? Assim nasceu os causos, né? Não quer dizer que hoje seja assim ainda. Pessoas com muito estudo contam porque gostam, né? Mas na sua originalidade, causos eram contados oralmente, porque eram contados por pessoas que não sabiam sequer escrever, entendeu? Tô falando de quando os causos surgiram, foram, né? Criados, né? Então, tem os regionalismos, porque tem aquele dicionário, aquele linguajar popular, né, do lugar, e é informal, para dizer você, e aí nós não tem que estar corrigindo o causo, não. Causo é legal quando é contado da forma assim mais genuína possível. Não pode estar interrompendo uma pessoa que está contando o caos para dizer, não é assim que se fala. Jamais, é pecado. Tá? O caos a gente escuta e aprecia ele nesse formato dele, porque é assim que ele é gostoso de ser ouvido. E costuma ter um final surpreendente, tá certo? Deixa eu ver se eu lembro de algum caso aqui para contar para vocês. Vou dar pausa para ver se lembro. Minha gente, me lembrei de um que quem contava era minha mãe. Eu não tenho coragem de contar ele para agora para vocês, porque ó, tá de noite. Eu tô sozinha em casa. Tá passando o jogo do Flamengo, meu marido foi assistir não sei aonde. Meu filho tá dormindo, minha filha tá no mundo. E eu tô sozinha. Eu não tenho coragem de contar, não. Eu vou gravar a próxima aula que vai ser sobre
discurso direto e indireto. Acho que eu vou gravar ela na quinta-feira. Eu vou gravar de manhã para poder contar o caos para vocês. Eu vou ficar devendo. É de assombração, minha gente. Eu sou muito besta. Eu tenho medo de. Eu tenho medo de contar. Tenho medo de falar dessas coisas de noite. A gente, aqui em casa, gostava muito de assistir filme de terror, de noite. Eu não assisto mais nem de dia. Aí, quando a gente assistia filme de terror, corria para botar a televisão num canal de desenho. A gente gostava muito de assistir o Cartoon Network. E aí, a gente botava para assistir desenho, para poder dormir. Senão, ninguém conseguia dormir com a imagem, as cenas, né, de terror na cabeça. Mas a gente era viciado. Mesmo sabendo que não ia conseguir dormir, a gente assistia. Depois de assistir desenho para esquecer o filme. Então eu criei um medo assim que eu não vou ter coragem de contar nesse caso não. Mas aí vocês vão fazer, já ia encerrar aqui sem passar atividade, não pode, né? Vocês vão fazer uma atividade que tá no livro de vocês. Vocês vão ler 2 causos. Eu já li, eu gostei dos 2. Gostei mais ou menos, já vi melhores. Mas enfim, vocês vão fazer das questões 1 até a questão 10. É da página 23 até a página 28, tá? Da página 23 até a página 28. Respondam. Nesse exercício tem 2 causos para vocês lerem. Vocês vão perceber direitinho o que é causa, tá? Aí vocês vão lendo e vão pensando. Esse aqui deve ser o regionalismo que a Pro falou. Olha, a história é curtinha mesmo. Você vai lendo e vai tentando identificar essas 5 características que eu falei para vocês do gênero caos. Tá aqui na página 23, ó. Esses aqui, ó, peraí. Tá? Não dá pra ler legal, mas vocês têm aí no livro de vocês. Tá? Vocês vão lendo os causos e vão percebendo essas 3 características nesses 2 causos aí, tá bom? E eu vou me despedir de vocês devendo esse caos, minha gente, porque eu sou muito medrosa. Mas a quinta-feira eu conto o caos pra vocês, tá bom? Beijo. Qualquer coisa fala comigo no privado que eu respondo vocês, viu? Eu amo responder vocês. Tchau, beijo.